comportamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Se os anos 20 foram marcados pela grande efervescência cultural pós-Primeira Guerra em muitas grandes cidades, podemos analisar os anos 50 sob uma mesma ótica de pós-guerra. Os chamados Anos Dourados vieram logo após a Segunda Guerra Mundial. Como seu fim, criou-se espaço para a esperança de dias melhores e para a euforia do desenvolvimento pós-guerra. É claro que, no cenário mundial, logo em seguida, surgiu a ameaça da Guerra Fria, tendo como representantes os Estados Unidos para o capitalismo e a União Soviética para o socialismo, além de muitos outros conflitos. Mas mesmo diante de tantas situações conflituosas, para o público geral, o que se destacava era o fim da escassez da guerra e as novas possibilidades que surgiam com a disseminação das novas tecnologias e avanços científicos. No Brasil, o governo era liderado por Juscelino Kubitschek, com seu famoso plano de 50 anos em 5. A indústria, influenciada pela abertura e o incentivo do país em relação às multinacionais, vivia um momento de crescimento. A classe média podia aproveitar novos aparelhos em seus lares e novos automóveis em suas garagens, brasileiros ainda por cima. No rádio, o rock and roll americano era traduzido para o clima tropical brasileiro, que curtia o som da bossa nova, com as vozes de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Caetano Veloso, entre muitos outros. O problema da política de JK era que, para promover rapidamente as mudanças que ele via necessárias e modernizar o país, ele acabou gerando uma grande dependência da economia brasileira ao estrangeiro. A dívida externa brasileira crescia e a bolha desenvolvimentista se agravava, mas, para o brasileiro comum, tudo parecia dar certo. Foi nessa época que ganhamos a Copa do Mundo, o Festival de Cannes, e tínhamos ícones como Pelé e Oscar Niemeyer, do qual exibíamos a arquitetura com orgulho. O cinema novo, resposta ao cinema tradicional, também surgia nessa época como uma busca por um estilo de arte envolvente brasileiro, que retratasse as disparidades sociais do país. Miséria e violência não eram implícitos, mas sim expostos como maneira de construir esse movimento artístico. O caráter denunciador do cinema novo foi fundamental para a identidade do cinema brasileiro até os dias atuais, em que muitos dos filmes criticamente e popularmente aclamados do país preservam características estéticas essencialmente daquela época, como é o caso de Cidade de Deus e Tropa de Elite. Filmes como Bacurau ainda retratam a evolução derivada desse movimento, que continua alcançando novos patamares na cultura nacional. No mundo como um todo, Marilyn Monroe dava espaço no quesito dos padrões de beleza para Brigitte Bardot. A moda, que se encontrava estagnada até então por causa da falta de recursos, já que eram todos destinados ao exército, ressurgiu com influência renovada. Com silhuetas elegantes que demarcavam a cintura, as mulheres optavam por visuais delicados que ressaltavam a feminilidade, mas lançava-se também a cultura jovem na moda, sempre influenciada pelos outros elementos culturais, como o rock e suas jaquetas de couro. O biquíni, que já havia surgido, mas só agora se popularizava para o terror de Jânio Quadros, teve seu uso ditado pelas grandes influências da época. No Brasil, os anos 50 possibilitaram o início de uma identidade nacional na moda. Nesse tópico, é interessante comparar o boom da moda nos anos 50 com o ciclo da moda nos dias atuais. Se naquele tempo a industrialização e os novos recursos renovaram rapidamente as tendências, agora, com o excesso de produção, incentiva-se o chamado fast fashion. Sabe-se que certas constantes da moda sempre voltam. Assim, estilos famosos nos anos 50 ou em outro momento histórico acabam se tornando populares sob modificações décadas depois. Estudiosos da moda, no entanto, criticam as redes sociais e a indústria de roupas comerciais por criarem um novo fenômeno. Trends que duram cada vez menos tempo, tornando a tarefa de acompanhar a moda uma corrida interminável e extremamente danosa ao meio ambiente. É dessa forma que, se antes uma peça ficaria em alta por uma década,
agora temos estilos de décadas sendo depostos em semanas. Finalmente, podemos concluir que os anos dourados foram marcantes no Brasil por esconderem, por trás de um aparente desenvolvimento constante, uma frágil situação político-econômica. Esse período foi fundamental, além disso, para a cultura brasileira, em que existem centenas de traços dos anos dourados em nosso cotidiano.